Olá a todos, eu me chamo Grace, sou acadêmica do curso de Engenharia Florestal da Universidade do Estado do Amapá, sou bolsista de Iniciação Científica PIBIC e hoje eu vou apresentar o projeto de IC, cujo título é Avaliação da Germinação e Vigor de Plântulas de Cumaru de Pteryx odorata em função de diferentes tamanhos de sementes. A orientação é do professor Dr. Breno Marques da Silva e Silva. A Amazônia apresenta uma área de 6,4 milhões de hectares e desses, 63% aproximadamente encontram-se em domínio brasileiro. E essa vasta extensão de floresta permite que o Brasil seja considerado um dos maiores repositórios da biodiversidade. E dentre as espécies que compõem essa biodiversidade, encontra-se a Dipteryx odorata, conhecida por cumaru, é uma arbórea de ocorrência natural na Amazônia, pertence à família Fabácea e apresenta usos múltiplos, sendo amplamente utilizada como produto florestal madeireiro e produto florestal não madeireiro. Contudo, caracteres endógenos e exógenos da germinação e tecnologia de suas sementes ainda são incipientes. Com isso, objetivou-se com esse trabalho avaliar o tamanho da semente na emergência de plântulas de cumaru e avaliar o vigor das plântulas. Os frutos foram coletados no município de Almeri, interior do estado do Pará, foram beneficiados e suas sementes trazidas ao laboratório de sementes da UEAP, onde 100 sementes foram mensuradas aleatoriamente quanto ao comprimento, largura e espessura com auxílio de paquímetro e massa fresca e massa seca com auxílio de balança e estufa a 80 graus Celsius por 72 horas. Depois, as sementes foram classificadas quanto ao comprimento, em pequenas, médias e grandes. O teste de emergência foi feito com 5 repetições de 20 sementes, colocadas para germinar em bandejas de plástico entre areia, com uma capacidade de retenção de 60% e regadas com uma solução aquosa de tiofanato metílico a 0,1%. Foram mantidas em condições de viveiro, a uma temperatura de 29,7 graus Celsius e um sombreamento de 30%, e foram regadas diariamente e a solução de tiofanato metílico reposta. A contagem de emergência foi feita diariamente, onde foi possível observar a porcentagem de germinação, o índice de velocidade de emergência e o tempo médio de emergência, e 30 dias após a semeadura foi observado o desenvolvimento das plântulas, onde a gente contou o número de folhas, o comprimento total, comprimento de raiz e do caule, e a espessura do colo com o auxílio de um paquímetro, massa seca total de raiz, de caule e de folhas, com o auxílio de uma balança e estufa. Bem, de posse dos dados, foi feitas as análises e a gente observou que não houve diferença significativa para a porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação ou emergência, tempo médio de emergência, para nenhuma das classes. Esses resultados corroboram com os encontrados por Silva e Carvalho em 2008 para a semente de faveira, Clitoria faustidiana, em que o tamanho da semente não afetou a porcentagem de germinação, e Oliveira e colaboradores, em 2009, observaram para a semente de C. hospital que o tamanho das sementes não influenciaram na porcentagem de germinação e nem na velocidade de germinação. Já para a semente de Jutaí Mineia parvifolia, Silva e Cesarino observaram que o tamanho da semente influencia na porcentagem de germinação, sendo assim as sementes menores, as porcentagens são menores. Aqui a tabela 2 nos traz os parâmetros observados quanto ao vigor de plântulas, onde a gente observou que o comprimento total, número de folhas e o comprimento de raiz foram menores para a classe de sementes grandes, diferindo estatisticamente das demais classes. Contudo, para a espessura do colo, massa seca de folha, massa seca de raiz e massa seca de caule, a classe de semente grande obtiveram os melhores e maiores resultados, diferindo estatisticamente das sementes pequenas. E as sementes
as sementes grandes diferiram estatisticamente das sementes pequenas e sementes médias no que diz respeito à espessura de colo. O que dá para a gente observar é que as sementes grandes, mesmo tendo o maior número de reservas, elas não influenciam na germinação. O número de reserva não influencia na germinação, ela vai influenciar no vigor de plântulas. Da mesma forma, os resultados da tabela 2 corroboram com os encontrados por Silvio Carvalho 2008 para a semente de faveira Clitora faustidiana. E as plântulas de semente maiores possuem maior massa seca, em virtude do maior número de reservas das sementes, que proporciona então o maior crescimento inicial, resultando em plântulas mais pesadas. Com isso, conclui-se que o tamanho das sementes de cumaru não exerceram influência na germinação, e sim no vigor das plântulas. Portanto, as sementes grandes influenciam positivamente no vigor das plântulas. E os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, à minha família, ao meu orientador Breno Silva, ao EAP, que é a instituição onde eu estudo, e ao CNPq, que concedeu a bolsa.